é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Quantos podem adorar o Senhor esta noite? Quantos estão felizes por estar aqui esta noite? Então vira para o irmão cheiroso, para essa irmã cheirosa, diz: que bom te ver aqui esta noite. Oh, quão bom é essa comunhão que nós sentimos um com o outro. Diz assim para ele: olha, não sei como você chegou, se você chegou triste, se você está passando por algum problema, diga assim: eu só te garanto uma coisa, Jesus vai resolver o teu problema. Diga assim, ó, não importa o que você está passando, vai passar. Vai passar. Tudo passa. Tem um hino do Cícero Nogueira que fala assim: assim como as ondas têm limite, chega na praia e desiste, esta luta vai ter fim. Deus determinou, a hora chegou. Quando chega a hora, Nilson, é o ponto final de Deus para o problema, para a dor, para a luta, para a angústia. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas vem pela manhã. E há lutas, há provas na nossa vida que nós passamos. Eu falava isso ontem ali na igreja do Penhalonga, onde nós estávamos, que ela é inevitável na vida do crente. Eu sempre digo isso. A luta não é um opcional, não. Tem muita coisa, você compra um carro, tem algumas versões, né? Em algumas versões alguma coisa é opcional, mas tem algumas coisas que não é opcional, tem que vir. Hoje freio airbag é obrigatório, né? Freio ABS é obrigatório. Airbag, pelo menos para o motorista parceiro, é obrigatório. Assim, a luta na vida do crente é obrigatória, tem que passar por ela. Só que o hino diz que ela é como chuva de verão, né? A chuva de inverno tem dia que amanhece chovendo, aí entra pelo meio-dia, dá 1h da tarde, às vezes lá para 4h começa a voar umas formigas com asa, né? É o sinal que a chuva vai passar, mas ela é demorada. A chuva de verão não, vem aquela pancada, vem e passa rápido. Assim é a luta na vida de muitos de nós. Mas pastor, a minha luta já dura muito tempo. Para você, para Deus está dentro do cronograma dele. Aí o hino fala assim, ó: a escuridão noturna já passou, a estrela d'alva posso ver. Cante comigo. O choro a noite inteira não parou, mas sinto a alegria renascer. O sol novamente irá brilhar e as flores novamente vão se abrir. Eu sei que quando o dia clarear, de novo vou cantar, meus lábios vão sorrir. Choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. A minha esperança não morrer. Aleluia. Experiências novas. E se alguma lágrima se perdeu?
serviu para regar o meio do teu jardim. Aleluia. Senhor, as recolherão e cuidadosamente as levarão, e ao chegar à presença do meu Deus, o dia clareou, o sol brilhou no céu. Choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Só a bateria agora, cante comigo. Choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Sabemos disso. Pode ter doendo, pode estar na prova, mas a vitória vem. Quando a vitória chega, minha fé renova. Choveu, choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Se tem uma coisa que não pode morrer, é a fé do crente, né? Ela tem que se renovar como uma águia a cada tempo. Amém? Aleluia. Quem quer cantar hoje, diga amém. Você já cantou. Bora para a palavra agora. Aleluia. Queridos, muito obrigado. O texto que nós lemos esta noite nos conta uma história bastante conhecida da palavra do Senhor. E nós temos diante de nós esta noite o que é provavelmente o evento mais triste da vida de Abraão. Nós podemos vê-lo aqui tomar uma decisão que trouxe enormes problemas para a sua vida. Nesse texto diz que durante um período de fome em Canaã, Abraão ele toma a sua família e se muda para onde? Para a terra do Egito. A Bíblia, quando fala de Egito, ela sempre nos é apresentado como uma imagem ou um tipo do mundo. É o lugar aonde os filhos de Israel foram presos, escravos, em cativeiro por Faraó por quantos anos? Não, 400. Quem dera que fosse 40. Foram 400 anos vivendo. Tá glória, pentecostal aqui esse negócio. Maravilha. O aviãozinho hoje vai entrar em ação. Glória a Deus. 400 anos o povo esteve em cativo. Esteve como escravo na terra do Egito. E mesmo depois que eles foram libertos pelo grande poder de Deus, eles ainda ansiavam por aquilo que tinham deixado para trás. Se você ler o texto em Êxodo, capítulo 16, verso 3, eles reclamam contra o seu líder, dizendo: por que você fez isso conosco? Lá a gente até infartava de tanto comer carne. Lá a gente tinha muita coisa para comer, a gente estava farto ali, né?
sentado junto à panela de carne, quando comia pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome toda essa multidão. O povo estava em direção a uma terra, como diz a Bíblia, que manava leite e mel. Mas mesmo assim, a sua carne e os seus desejos estavam olhando para o Egito. Então, independente de como o Senhor, Ele nos abençoa, ainda há uma parte de nós, chamado carne, que olha para trás com saudade do mundo que um dia nós deixamos para trás. Ainda há pessoas que ainda sentem saudade dos prazeres que o mundo lhe oferecia e ele poderia participar. E muitos de nós ainda há que de vez em quando dá uma voltinha lá no Egito e volta para a casa do Senhor. Ele vai lá no Egito, come dos manjares da mesa do mundo e daqui a pouco volta para a casa do Senhor. Por quê? Porque dentro de nós ainda está intrínseco em todos nós o desejo da carne. E é isso aqui que eu quero esta noite com os irmãos passar daqui a pouquinho a ver. Abraão, ele faz uma viagem para onde? Para o Egito. Há algumas verdades sobre o caminho que ele tomou para o Egito que nós precisamos perceber esta noite. E eu quero chamar a sua atenção. Eu gostaria que você, nesse momento, eu vou te fazer um pedido com muito carinho. Não deixe ninguém conversar com você. Se alguém quiser conversar com você, repreenda em nome de Jesus. Porque se você atentar para isso daqui, se eu atentar consigo para isso daqui esta noite, Deus tem uma forte palavra ao nosso coração esta noite. E é sobre esse caminho que ele toma para lá que eu quero que você perceba algumas coisas comigo. Eu quero pregar por alguns minutos, por isso eu não vou demorar, prometo que serei muito breve. Eu quero pregar sobre a verdade, ou sobre algumas verdades do caminho em direção ao Egito. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que quando um crente ele sai de Canaã, afinal Abraão estava saindo de onde? Abraão estava saindo de onde? Canaã. O que é Canaã? Lugar de vitória, lugar de bênção, lugar da promessa. Lugar que Deus havia escolhido para Abraão. Deus escolheu um lugar especial para você. Deus escolheu um lugar especial para mim, presbítero Gilberto. Deus escolheu um lugar especial para o Senhor e para cada um de nós que aqui está. E Deus pega o lugar que escolheu para nós e nos coloca lá, de acordo com a sua perfeita, soberana vontade. Só que ele resolve ir para onde? Para o Egito, que significa o mundo. Então ele sempre está, quem está a caminho do Egito, está sempre descendo. Canaã está aqui, o Egito está aqui. O que Deus tem para ti está aqui, e o que o mundo tem para ti está aqui. Deus deixa muito claro o que Ele tem e quer para nós, e sempre mostra o que tem lá fora, longe da presença dEle. Então, se você ler o versículo 10 esta noite, diz dessa forma, versículo 10: e havia fome naquela terra, e desceu Abraão. Amém ou não amém? Então Abraão desce. Então quando o crente ele resolve tomar o caminho inverso do que Deus tem para ele, esse caminho rumo ao Egito, rumo ao mundo, ele leva para longe da terra da promessa. E nós temos da parte de Deus uma promessa especial. Quem vai viver eternamente nessa terra, dá um glória a Deus bem alto. Quem espera Jesus agora para morar no céu e passar a eternidade com Ele? É a nossa esperança, porque é uma promessa dEle. Ele fala, olha, Ele vem, a Bíblia diz que Ele se faz carne, habita entre nós, aleluia, conquista a vitória, a última vitória, a vitória final. Diz agora, eu estou indo para onde? Para
Pai, para onde eu estiver, estejai vós também. Aleluia. Eu vou preparar lugar para onde eu esteja, vocês estejam também. E a Bíblia diz, relata uma palavra profética, que um dia ele virá e dirá: vinde, ó benditos de meu Pai, possuam por herança o que vos está preparado desde a consumação dos séculos. É promessa. Ele prometeu a eternidade nos céus para nós. O ser humano foi criado eterno e será eterno. Sim, ele é eterno. O homem foi criado eterno e é eterno. Ele passará pela morte por um tempo, mas vai ressuscitar. Uns para a glória eterna e outros para a vergonha. É Bíblia ou não é Bíblia? Não é a palavra que diz isso? Então todos um dia ressuscitarão, todos um dia ressuscitarão e nós compareceremos, aleluia. Quem morreu com Cristo ressuscitará para a vida eterna, aleluia. Subiremos ao encontro dele, com ele reinaremos por durante um tempo de 7 anos e julgaremos a terra. Depois acontecerá um momento de 1000 anos, onde governaremos a terra com o Senhor por 1000 anos. Depois diz a Bíblia que por um tempo será solto a morte, os demônios, e aí enganarão novamente a terra, sim ou não? E depois disso, por esse pequeno espaço de tempo, que a Bíblia não diz quanto tempo é, aí sim, Deus entra com o juízo final. Aí ele vai julgar nação por nação, reino por reino, e aí vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. E todos passarão a eternidade sofrendo. E a Bíblia diz que lá o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, e pela eternidade serão atormentados. Mas para os salvos em Cristo, diz a palavra do Senhor, passaremos a eternidade com Ele, para a glória dEle. E eu e você cantaremos assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os anos passam e eu continuo cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Então Canaã é logo ali, a Canaã celestial. Contudo, antes que a gente chegue na terra da promessa, antes que a gente chegue na Canaã celestial, propostas nos serão apresentadas. Situações tentarão nos levar ao Egito, nos levar ao mundo. A terra de Canaã representava o melhor de Deus para Abraão. A terra de Canaã representava Deus na vida de Abraão, aleluia. Ali era o lugar onde ele deveria estar, era o lugar onde Deus queria que ele estivesse. E não há lugar mais precioso do que o lugar onde Deus quer que você esteja, aleluia. Não há lugar melhor para você e para mim estarmos do que no centro da vontade de Deus, aonde Deus tem te colocado, onde Deus tem te trazido, aonde Deus tem te plantado, aleluia, por vontade e bondade dEle, aleluia. Mas a decisão de Abraão o leva para longe da terra da preparação. A fome em Canaã não foi um castigo pelo pecado, ao contrário, foi uma prova de fé. O que Deus estava provando era a fé de Abraão, e Abraão não conseguiu entender aquilo. Chega um momento na vida de uma jovem chamada Ruth. Ela, por obra e graça do destino, casou com um hebreu. Quem conhece essa história, dá um glória a Deus aí. Só que o rapaz morre, ela fica viúva. E a sua sogra diz assim a ela: olha, eu vou ter que voltar para a minha terra. Eu agora vou até trocar de nome, porque a minha vida se tornou amarga. Mas olha, eu te libero. Eu estou te liberando para que você, jovem ainda, vá, case novamente. Porque o meu povo, ele tem costume diferente do teu povo. E eu já sou uma mulher de idade, eu vou para lá, e lá acontece o que acontece. Mas você não, você está jovem, você tem uma vida inteira pela frente. Disse: não,
Eu vou com você. Mas olha, o Deus que nós adoramos lá não é o Deus que você adora aqui. Isso não tem problema. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Mas a dificuldade não tem problema. Ela vai no meio daquela escassez e vai trabalhar, segurar, viver segundo a provisão de Deus. Quando eu olho para esse texto e eu olho aqui que ele deixa o melhor de Deus e tenta fugir da prova. E a verdadeira fé, ela é testada na prova. É na prova que a minha fé, ela é testada. O grande teste é submeter-se ao teste de confiar em Deus, em vez de fugir. Aí está o problema de muitos. Se você vai para o capítulo de 17 de 1 Reis, você vê ali uma história do profeta. E o profeta, ele em vez de fugir, resolve obedecer. O profeta libera uma palavra e diz ao rei Acabe: olha, sob a minha palavra não vai chover. E ele fica por um período de tempo em um determinado lugar. E aquele lugar que Deus ordenara ele ficar, o rio seca. Ele diz: olha, fica lá. E lá eu vou ordenar aos corvos que alimente você, e você vai beber do ribeiro que lá está. Mas a seca foi grande, irmão Natan, e agora ele secou o rio, e os anjos agora, os corvos agora não tinham mais o que trazer, que não adiantava comer a carne e não ter o que beber. Então Deus dá uma segunda ordem a eles: olha, levante, você vai a Serepta, e lá tem uma viúva que ela vai cuidar e vai alimentar você. Mas havia fome na terra. Ele poderia questionar, ele não questiona a primeira vez, ele vai para lá, fica, que Deus manda pelo tempo necessário, e agora vem a segunda ordem, presbítero Nelson, e ele sai a caminhar em direção a Serepta, e ali ele encontra aquela viúva catando cavaco, gravetos, lenha, e ele disse: olha, estou com fome, como diz o pessoal lá que fala a língua espanhola, estou hambriento, né? Estou hambriento, estou com fome. Faz um bolozinho de um pão aí para mim que eu quero me alimentar. E ela diz o seguinte, disse: eu estou com meu garoto aqui e eu vim pegar esses gravetos. A gente vai, eu tenho um pouquinho de farinha. Farinha aqui, não vá associar essa farinha de mandioca, era farinha de trigo, né? Muito comum na cultura lá, do alimento deles. Tem um pouquinho de farinha na panela e um restinho de azeite na botija. Eu vou preparar isso daqui, vou comer com meu filho e vou esperar a morte. Não, tranquilo, faz que nem você está dizendo, mas faz e serve primeiro para mim. E ele libera uma segunda palavra: faz isso e não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Ela obedece e faz segundo a voz do profeta. Aqui nós encontramos algo interessante que não encontramos na vida do irmão Abrão: a obediência. Porque o grande problema hoje está em nós sabermos obedecer. Tem muita gente que tem dificuldade em obedecer. Ele é muito bom para mandar, mas obedecer é o que ele tem dificuldade. E toda vez que a pessoa tem dificuldade de obedecer, ele passa a sofrer mais do que quem obedece. E aqui Abraão, ele não sabe suportar, e ele sai para longe de um lugar onde Deus tinha brindado. Ele deveria escolher a incerteza de Canaã, ao invés da abundância do Egito. É melhor você estar na incerteza, na presença de Deus, do que sair correndo atrás do muito, atrás da bonança que tem por aí. Confia no Senhor. Tem muita gente que, fugindo da prova, ele se foge também de Deus. Ele se afasta da prova, mas também se afasta de Deus. Eu recebi hoje pela manhã no gabinete uma senhora de um outro, de um campo daqui de perto da supervisão, me contou uma história longa. Mas o que eu posso te dar de lição para aplicar aqui esta noite é que
o marido dela era um obreiro que fazia algo em determinado local e que as portas fechou. Ele saiu correndo para outro lugar, atrás de provisão. Lá nesse outro lugar, ele se encontrou com aquela irmã mulher do Potifar, como é a Patifa. Correndo atrás do muito, faltou tempo para Deus. Faltou tempo para se dedicar ao Senhor, para aquilo que Deus o havia chamado. Ei, entenda uma coisa: passa a prova onde você está. Deus é Deus de provisão. Tem tempo para acabar, aleluia! E tem tempo para a bênção chegar. Abraão escolhe errado, ele escolhe a abundância do Egito, fugindo da incerteza de Canaã. E leva ele para longe da terra da provisão, porque Canaã é lugar de provisão. Aonde você está é lugar de provisão. Entenda, mesmo no pouco na prova, não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Deus te dará suficientemente, até o dia que alguém vai dizer: ei, eu vejo uma pequena nuvem com uma mão de um homem, a chuva vai chegar, a fartura voltará e você vai prosperar. Chama, ai, deixa eu com de paz. Aleluia. Aleluia. A decisão dele o leva para longe da terra da provisão. Todos nós temos um lugar de provisão de Deus. Deus trata individualmente com cada um de nós. Deus não trata conosco por atacado. Deus não trata conosco por bloco de pessoas. Deus trata individualmente com cada um. Você é especial para Deus. O Senhor te ama, aleluia. O Senhor tem algo maravilhoso para a tua vida, porque você é especial. Pastor, se eu sou especial porque eu estou sofrendo, Deus está trabalhando na tua vida. Deus está moldando áreas da tua vida que você não conhece ainda, que é falho, mas precisa ser moldado, precisa ser transformado, precisa ser trabalhado. Você não reconheceu ainda, mas Ele sabe. E como é que Ele trata? Nos provando, nos amassando, aleluia. Antes de um vaso se tornar um vaso de honra, ele é amassado, ele é imprensado, ele vai para a roda, para a mão do oleiro, a ser trabalhado, depois entra no forno a uma temperatura altíssima, depois sai, passa pela pintura, pelo ornamento. Quando ele chega lá no ponto da venda, ele é obra de arte, mas tudo passou por um processo, aleluia, antes de ali chegar. Deus vai te fazer chegar em lugar de honra, entenda isso. Mas eu e você precisaremos passar por esse processo de Deus. Não fuja. Não arrume subterfúgios ou atalhos. Em frente, siga o caminho. Não saia de Canaã. Não vá para o Egito. Não vá, porque lá o que te espera é algo fantasioso, até brilhante e fácil, mas o fim é triste. O melhor lugar para estar onde Deus coloca você. Abraão, ele entra no Egito e já entra errado. Ele entra mentindo. Ele deixa a mentira conceber. E é um dia triste quando o crente se afasta da verdade. Se tem um dia triste na vida do crente, é quando ele se afasta da verdade, porque ele está se afastando do Senhor Jesus. Ele disse que Ele é a verdade. Paulo disse: nada posso contra a verdade, a não ser pela verdade. Abraão se afasta da verdade, ele abraça a mentira. E aqui é mais um triste episódio na vida de Abraão. Ele sempre preservado pela palavra de Deus, ele sempre guardado por uma promessa de Deus, agora se afasta mentindo. Eu posso aprender com o erro de Abraão. Eu preciso aprender
com o erro de Abraão, em vez de aprender com o meu próprio erro. Nós temos aqueles momentos que às vezes nós concebemos, às vezes a pessoa chega e concebe alguma mentira no coração para tentar justificar as coisas que nós fazemos e permitimos em nossa vida. E isso é triste quando algumas pessoas começam a viver essa vida de aparência, de aparente crente, de aparente obreiro, de aparente servo, mas é uma vida fantasiosa. A verdade é que ele anda pecando, ocultando os seus pecados, mentindo e ocultando as suas mentiras, fugindo da verdade e abraçando a mentira. Abraão, ele torna-se a mentira depois que ele conta a mentira. No momento em que você mente, você se torna essa mentira, ele começa a viver uma mentira. E uma mentira sempre leva a outra. A Bíblia diz que um abismo chama outra. É Bíblia ou não é Bíblia? Você lembra do irmão Davi? O irmão Davi cai em um ato, em um delito, ele vai mentindo, a história com a Betseba, e as suas mentiras sempre afetam a sua vida. A vida de Davi. E as mentiras que o crente pratica ofendem a sua vida espiritual. Nós não podemos andar, irmão, com uma vida, como é que usa essa palavra nova agora para essa daí, Nilson? Não podemos viver uma vida fake, né? Eu aqui no púlpito ser uma coisa e lá em casa ser outra. Eu aqui pregar uma moralidade e depois que eu saio eu sou uma pessoa imoral lá fora. Eu aqui subir e pregar com eloquência e quando eu chegar ali eu estar em rodinhas de prostituição, de tantas coisas ruins com os escarnecedores. Não posso. A minha vida aqui tem que ser aonde eu for e onde eu estiver. Mas o que tem de pessoas por aí fora se escondendo atrás de uma falsa moralidade e agredindo a outros, agredindo a si mesmo, agredindo ao Espírito Santo que quer habitar na vida dele, e ele consegue expulsar o Espírito Santo da sua vida com algumas atitudes, né? Então, Abraão, ele acredita em tudo aquilo, e ele chega a acreditar, e ele usufrui da sua mentira. Você vê que no final do texto, o moço lá, o rei, ficou meio zangado com ele. Porque se é o marido da tua irmã é o que para tu? Hã? O marido da tua irmã é o que para tu? Teu cunhado, né? Cunhado do rei, jumenta, jumento, boi, servo. Mulher bonita para o meu cunhadão, estou só uma menina bonita, a irmã dele bonita aqui para mim. Estou aqui com a maninha dele, eu vou ajudar esse caboclo. Né? Dá lá para o marido da minha mulher. Ele diz, eu a tomei, o texto é claro, eu a tomei por mulher. Abraão entrega a sua esposa ao outrem. Uma mentira vai provocando o outro, não teve coragem de falar a verdade, e agora, coitado, que pensa que Sarai passou. Já pensou ela amando o seu marido, tendo que dormir com outro homem? Tenta imaginar a cena. O que uma mentira leva? O que uma mentira é capaz de fazer? Ele pega e passa a usufruir do fruto daquela mentira. E quando ele é expulso, porque ele foi expulso de lá. Quando o rei descobre, porque Deus pesou a mão, porque Deus pesara a mão sobre o rei, ele sai de lá, mas ele disse, olha, como eu te enganei, eu vou deixar a jumenta, vou deixar os camelos, não, ele levou tudo. Você não pode trazer nada do Egito para Canaã. Não. O que é do Egito tem que ficar lá no Egito. E tem muita gente que veio do Egito para Canaã e trouxe muita coisa.
era um mentiroso quanto mais, agora ele é um mentiroso profissional na igreja. Ele era um enrolado quanto mais, agora ele é um enrolado profissional na igreja. Porque ele não passou, ele trouxe lá do Egito as suas práticas, tudo aquilo que ele conquista lá, ele traz para cá e não pode. O evangelho, ele é transformação. Eu preciso passar pela transformação do evangelho se eu quiser herdar o céu. Eu não vou conseguir herdar o céu se eu não provocar uma ruptura entre eu e o Egito, entre a minha nova vida e a minha vida antiga. Talvez se eu perguntasse aqui aos comerciantes que nós temos aqui, quantos crentes já tinham, você ia dizer para mim, pastor, o meu caderno tem mais nome de crente do que de ímpio. Talvez aqui em Santa Isabel não, mas tem lugar por aí, irmão Josualdo, que o ímpio paga direitinho, já o crente é um caloteiro de primeira. Porque o Egito está aqui. Está intrínseco, ele não conseguiu se libertar. Ele conserta o carro hoje aqui, dá o cano, meu irmão, Pai do Senhor, seu irmão está passando por uma luta aqui, mas eu vou só ganhar um dinheirinho e eu vou e volto para te pagar. Aí o carro prega e já não vai mais no Natan, já vai lá para outra oficina, já vai enganando, daqui a pouco está tudo que é caderno da cidade cheio. Ele compra hoje lá na loja do irmão Josivaldo, dá um cano de R$800, agora eu vou comprar lá no Nilson. Aí ele sai do Nilson, agora eu vou comprar lá no irmão Ixi, e sai dando pino em tudo que é lugar e não paga ninguém. Porque o Egito está mais forte do que Canaã. Uma vez Gandhi falou por que ele nunca se tornou cristão. Gandhi, por que você não é cristão? Disse, por causa dos cristãos. Você entendeu? O nosso exemplo fala mais alto do que qualquer coisa. A nossa palavra, ela tem que valer. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. O que passa disso é Egito. É Egito. E nós vivemos hoje um tempo de carência disso, de caráter dentro da igreja. Vivemos em um tempo onde a gente se confunde com o mau caratismo do mundo. Não pode ser assim. Deus cobra de mim e de você que nós sejamos diferentes. Antigamente, se a pessoa dizia, é crente, vou confiar, porque crente tem palavra. Hoje se disser, é crente, vai me enrolar. Houve um tempo que pastor não comprava carro se dissesse que era pastor. Porque logo que melhorou aí o negócio da moeda no Brasil, financiamento do carro em 60 meses, começaram a comprar carro a doido. E o que teve de pastor metendo cano, e daqui a pouco tinha que dizer que era outra coisa, não financiava. Isso é triste, irmão, de dizer, mas é verdade. Nós somos crentes, temos que honrar a palavra, nós temos que honrar, porque nós somos cristãos. E cristão é um pequeno Cristo. Nós representamos ao Senhor Jesus. A imagem de Cristo tem que refletir, aleluia. Se alguém olha para você, tem que refletir a imagem de Cristo na sua vida. Como é que nós estamos andando? Como é que nós estamos caminhando? Abraão tinha um potencial de fazer os outros tropeçar. Foi e entregou a mulher para o faraó, coitado, sofreu e pagou um preço muito alto. E tem crente assim, que ele tem o potencial de fazer os outros errar.
Ele rápido monta um grupinho ali, se levanta contra alguém, daqui a pouco já tem abaixo assinado para tirar o dirigente, já tem abaixo assinado para tirar não sei quem, porque ele potencializa as coisas sempre para o mal, porque ele não confia mais em Deus. Eu não fui com a cara desse pastor, porque não sei, ele é baixinho. O pastor tem que ser alto, grande. Bora fazer um abaixo assinado aqui para tirar o pastor? Tem gente assim. Fala com o dono do baixinho, que Deus sabe como tratar com o baixinho. Deus sabe trabalhar. Deus tem as ferramentas para trabalhar. Só que tem crente que ele gosta de estar envolvido em confusão. Tem confusão de estar lá. Pode contar que ele está no meio, né? Parece que ele caça. Meu irmão, Deus ainda tem o controle de tudo na terra. Se o pastor não prestar, Deus mata o pastor. Conta a história de uma luta que estava numa igreja e o pastor falou: mano, vamos orar 30 dias aqui para Deus resolver o problema dessa igreja. Jejum e oração. Com 30 dias Deus resolve o problema da igreja. E resolveu. Ao final dos 30 dias o pastor morreu. Era ali o problema, né? Então não seja problema, porque Deus gosta de matar problema. Deus não vai deixar o trabalho deixar de crescer pelo problema. E aqui o problema foi expulso da terra, que nem era para ele estar lá. E esse pecado aqui foi trazendo outro, e lá ele pegou uns servos, não foi? Não tinha sabido que ele foi lá com servos? Sabe quem ia no meio? Agar. Liga as coisas aí para te entender que um erro vai chamando o outro. Abraão chega a ele, sai do lugarzinho dele, onde Deus tinha deixado, e vai embora para o Egito. Chega lá, enriquece a custa da mulher, né? Dormindo com outro homem lá, e sai de lá com jumento, com não sei o que, servos e servas, entre elas Agar. Aí vem a promessa: olha, vou dar um curumim para ti, tá, papai, aquele negócio todo, e é bacana, legal, e a mulher, eu já estou minha veinha, menopausa, não sei o que, Agar, quebra o galho aí. Até hoje tem problema. Até hoje tem problema, porque o Abraão não fez só o Agar. Pegou H. Tinha feito só o H, tinha passado, mas não fez só o H, ele aproveitou. E agarrou. Nasce quem? Ismael. Só que quando chega o tempo de Deus, escute, Deus tem tempo para tudo que prometeu para você. Vou repetir. O tempo da promessa vai chegar e vai se cumprir. Quando chegou o tempo do cumprimento da promessa, nasce quem? Isaac. Mas já tinha o Ismael, hoje está lá. Os hebreus e a turma lá do Iraque. Numa briga do homem bomba para lá, homem bomba para cá, e é Alá cá, e é Alá para cá, e o Deus em Maomé, e não sei o que, está uma doideira de país brigando, uma tribulação, por culpa de quem? Só querem botar a culpa na Sara. Não foi, a culpa começa lá atrás no Abraão, coitado da irmã Sara. Pode pegar a história que quando chega nesse ponto querem culpar a Sara, que deu H. A culpa é do Abraão. É ele que começa mentindo lá atrás. É ele que pega a sua esposa e vai para o Egito. É ele que entrega a sua esposa para se beneficiar dos bens que o Egito dava. E é ele que traz tudo, inclusive a Agar, junto com ele. Sim ou não? Cuidado, pai. Cuidado, obreiro. Cuidado, igreja do Senhor. Cuidado com o Egito. Canaã é terra boa. Pode ter prova em alguns momentos. Pode ter dificuldade e fome em alguns momentos. Mas é o lugar que Deus te colocou. Não sai de Canaã.
Não sai do lugar, pastor, a fome está grande. Fica, suporta, não vai faltar provisão. Vai ter farinha na panela e vai ter azeite na botija. Isso é Bíblia. Confie, acredite, obedeça ao Senhor. Vou encerrar agora. Porque a lição de tudo isso daqui é essa aqui, ó. O que achamos que são melhores bênçãos do mundo, muitas vezes se tornam os maiores problemas da nossa vida. É sempre um caminho de desilusão. Egito é caminho de desilusão. É muito bom, tem muita coisa boa, tem carne, tem bonança de muita coisa, é aprazível para nós, mas é Egito, não é lugar de Deus. Lugar de Deus é Canaã. O que Deus tem para nós é Canaã. O que Deus tem para a sua igreja é Canaã. Aleluia, aleluia. Deixa eu encerrar. Por causa de tudo isso que Abraão passou na vida dele, lá no Egito, Abraão não tinha altar. Em Canaã ele tinha um altar. Lá no Egito, Abraão nunca sacrificou a Deus. Lá em Canaã, ele sacrificava ao seu Deus. Não sei se você está entendendo. No Egito, ele deixou de orar. Ele começou a viver no Egito como os egípcios. E tem muita gente na igreja vivendo como estivesse no mundo. Quanto tempo faz que você não sacrifica alguma coisa ao Senhor? Quanto tempo faz que você não faz um altar? Essa palavra falou muito forte essa tarde comigo. Porque às vezes Deus nos permite problemas para que criemos altar em nossos lares. Porque a gente vai deixando. Tá bacana. Chega o final de semana, tem picanha. Não a do Lula. A nossa mesmo que a gente tem que ralar, né? Eu já fui no CRAS, não tem. Já fui lá na obra, não tem. É a nossa. Você olha para a conta, não está muito, mas está dando de pagar as continhas todo mês. Tem nada atrasado. Quando acaba o gás, a gente dá um pulo para cá, para ali, mas tem o gás. Está levando. Está legal. E a gente vai esquecendo de fazer um altar em casa, de oração, de presença de Deus. Aí quando a gente olha e diz, o que fazer agora? Vamos orar? Bora falar com Deus, porque Deus resolve. Porque quando a gente se sente impotente diante das situações, a gente vai falar com quem? Com o Senhor. É com o Senhor. E o Egito tira o altar. O Egito tira o altar de dentro de casa. A gente ora quando vem na igreja, né? Rapaz, agora lá no culto tem um tal de uma oração de 7h30 até 7h45. Eu vou chegar às 7h46. Que negócio tá, né? Aí quando ele chega para orar, porque o crente ele é acostumado, tem que chegar na igreja, a gente dobra o joelho para orar, né? Senhor, meu Deus, amém, Jesus. É um joelho e já está levantando, porque a gente perdeu o altar. Já não há mais o altar. Já não sacrifica mais. A gente vai ter que passar pela moinha de Deus. Aí depois que passa pela moinha, aí Deus fala, Abraão, estou precisando de um sacrifício. Pode falar, Senhor. Isaac, estou levando agora. Mas depois que ele passa por toda a moinha de Deus, Deus vai provar realmente a fé. Mas tudo começou errado na vida dele. Tome esse exemplo. Tomemos esse exemplo. Canaã é terra boa. Canaã nos aguarda.
Deixa o Egito. O Egito é legal, é prazeroso, é bacana, mas o fim dele é triste e doloroso, e as consequências são terríveis. Tem muita gente que ele está querendo usufruir das coisas que Canaã pode dar, porque Canaã pode até passar por tempo de crise, mas continua terra que mana leite e mel, porque é terra de Deus. E tem muitos que querem usufruir de Canaã, vivendo como se estivera no Egito. Quer usufruir das bênçãos de Deus, mas usá-la com as coisas do mundo. Quer usufruir daquilo que Deus tem para dar, mas Ele vai usar lá fora, com os prazeres desta vida. Cuidado, Jesus te ama. Tem Canaã para você. Canaã é terra boa. Então deixa eu encerrar dizendo para você uma coisa esta noite. Eu não sei que tipo de prova você está passando. Você está em Canaã? Está na prova? Há uma grande fome? Não sai não. Fica aí. Vai passar. Vai passar. Pastor, não consigo enxergar a saída. Jesus já preparou a saída para você. Só espera. Só confie. Fique na beira do ribeiro. Pastor, o ribeiro secou. Vai ter uma viúva. Vai ter uma viúva. Deus sempre tem uma porta de saída. Acredite nisso. Creia nisso piamente. Não perde teu sono não. Durma tranquilo. Tem viúva esperando para alimentar você com a provisão necessária. Depois vai vir tempo de bonança. Depois virá tempo de vitória. Quem crê assim, levante a mão e dê um brado de vitória esta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, nossa gratidão a Ti, Senhor, por Tua palavra lida esta noite, pela Tua palavra ministrada esta noite, pela história que podemos extrair da vida deste homem, por tudo aquilo que Ele nos ensina, Senhor. Que nós possamos aprender com os seus erros, que nós possamos, Pai, olhar mais para Ti, confiar em Ti, Pai, não sermos enganados ou iludidos com as coisas do Egito, com tudo aquilo de bonança que parece, mas que eu possa suportar a fome momentânea e passageira de Canaã, porque logo, Senhor, virão os grandes frutos, logo, Senhor, virá um vento maravilhoso que trará tudo aquilo que nós temos perdido, que trará de volta a paz, que trará de volta a harmonia, que trará de volta a comunhão, que trará de volta as finanças, que trará de volta o emprego, que trará de volta a casa, que trará de volta, Senhor, tudo aquilo que o tempo da adversidade levou de nós, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua provisão e cremos no Teu tempo de agir, Senhor. Assim, Deus maravilhoso, continua olhando e eu intercedo por cada um que está aqui dentro esta noite, que possa estar passando, meu Pai amado, por algum tipo de luta e dificuldade em Canaã. Seja na vida conjugal, seja na vida material, seja na vida financeira, seja na sua saúde física, na sua saúde emocional, seja qual for a área, Senhor, eu profetizo, Pai, que esse tempo está findando. Eu profetizo um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de bonança, um tempo de paz, um tempo de porta aberta, um tempo de alegria, um tempo de prosperidade sobre a minha irmã e sobre o meu irmão. Deus, oh Pai amado, como Teu ministro, Senhor, e ordenador de bênção esta noite, com a autoridade do Teu nome, Senhor amado, eu
digo fim a esta luta. Eu profetizo o fim desta prova, Pai amado. Eu profetizo, Senhor, que o Senhor trará um novo tempo, que o Senhor virará essa página triste, dolorosa, e começará a escrever uma nova história. E a cada dia chegará algo novo, a cada dia chegará uma notícia nova, a cada dia, Senhor, chegará provisão e abundância ao teu servo e à tua serva. Meu Deus, eu profetizo harmonia nos lares. Pai, os casais que o inimigo tem colocado setas, aos casais que o inimigo tem colocado, Pai Celestial, flechas destruidoras, quebra esta noite o arco, quebra esta noite a lança. Pai, que haja perdão entre os casais, que haja perdão entre as famílias. Deus maravilhoso, assim como Sara perdoou a Abraão por sua atitude, que haja perdão no meio dos casais. E haja amor, que haja, Pai Celestial, harmonia novamente. E eu profetizo paz nos lares. Esse lar que está vivendo em contenda, Senhor, este lar que está passando, Pai, por meio de contenda, oh Deus maravilhoso, com setas que foram lançadas e atingiram corações. Pai, sara esta noite corações feridos. Derrama o teu bálsamo sarador esta noite. Sara, Pai, esse coração que está sangrando. Não só presente aqui esta noite, mas quem me assiste pela rede social, quem me acompanha no Facebook, quem me acompanha no YouTube, Senhor, esta noite, seja agora ou assistir esse vídeo mais à frente, eu profetizo pelo poder da tua palavra, paz e harmonia nos lares, feridas saradas, cicatrizadas, porque reina o Senhor em nosso lar. Canta. Deus é Senhor na tua casa, Deus é Senhor no teu lar, Deus é Senhor na tua família. Satanás não vai conseguir destruir a tua família, o teu casamento, os teus filhos. Cai por terra hoje toda armadilha, por terra hoje todo laço, cai por terra hoje toda cilada. Reina o eu libero a unção de paz na tua casa. Eu libero uma unção de vitória sobre você. Eu libero uma unção de prosperidade do teu negócio, de poder do teu comércio. Deus usará pessoas e virão a teu encontro. Portas se abrirão. Eu libero a unção da prosperidade em nome do Senhor. Chamarabara, socandereba, chocantepa. Vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar. Haverá paz na tua casa, haverá farinha na tua panela, haverá azeite na tua botija, haverá provisão de Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos, eu abençoo a tua prole como um todo. Cai por terra toda armadilha desfeita agora. A carnalidade sairá e dará lugar ao Santo Espírito de Deus. Os desejos carnais sairão e darão lugar ao Santo Espírito de Deus. As preocupações das incertezas são varridas agora, e é plantada no teu coração uma fé viva, uma fé eficiente,
eficaz, uma confiança no eterno, e sob a tua confiança, Deus declara a vitória, Deus assina o decreto de vitória, Deus assina a tua vitória hoje. Xaralacanda. Nós nascemos para ser mais do que vencedores. Nós nascemos para viver felizes. Não nascemos para sofrer e para chorar. A prova é passageira. A luta é só um instante. Deus garante vitória. Essa batalha não é tua. Essa batalha é do Senhor. Ele pelejará por vós e vós calareis. Só adora, só adora, só adora, só adora o Senhor. Adora que a vitória vem, adora que a vitória chega, adora que a porta abre, adora que a cura vem, adora que Ele vai reconciliar, adora que o coração dele vai ser limpo, adora que a mente dele será transformada. Adora, adora, adora. Derrama a tua graça, Senhor. Pai, gotas de graça esta noite em cada coração. Gotas de graça para esta vida que está na luta e na prova. Gotas de graça para quem está passando o Senhor na dificuldade aqui ainda em Canaã. Derrama a tua graça. Graça, 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 inunda com tua graça, inunda com tua graça, enche com tua graça. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo, estamos aqui, Espírito Santo. Renova-nos esta noite, renova a nossa esperança, renova a nossa fé, renova nossas forças. Renova-se esta noite, renova, renova, renova. Renova-nos, Senhor, renova-nos, renova-nos. Que criemos altar em nossos lares hoje. Que altares sejam criados esta noite em nossos lares. Que altares nasçam a partir de agora em nossas casas. E ali nós vamos apresentar o nosso sacrifício a Ti. Ali nós apresentaremos nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Que é o nosso culto racional na nossa casa, aleluia, no nosso quarto. Ali intercederemos para a grande causa, Senhor, por esse grande problema, por essa grande prova, por essa grande luta, ó Deus. E o final disso é vitória, o final disso é bênção, e o final disso é porta aberta, e o final disso, Senhor, é cântico de louvores a Ti, ó Pai. Renova, Senhor, renova. Renova o entendimento, renova a compreensão. Começa a tirar as incertezas agora, Jesus. Começa a trabalhar neste coração aflito. Começa, Senhor. Enche com Tua presença. Preenche esta lacuna, este vazio, Pai, que estava tirando a paz, tirando o sono. Pai, esta pessoa estava a um passo da depressão, por tantas preocupações. Mas preenche agora, Senhor, com Teu Santo Espírito essa lacuna.
Satanás não terá vez nessa família, nesta casa, porque eles estão sendo renovados agora. A sua esperança renasce agora, Pai, a partir de hoje. Eles estão criando altares em seus corações, estão criando altares em seus lares, Senhor, e eles alcançarão a tua vitória. Eles alcançarão, Pai, aleluia, o que eles precisam, porque o Senhor tem para dar a cada um de nós aquilo que necessitamos. Eu os abençoo, Pai, esta noite, no nome do teu Santo Espírito, no nome do teu Filho amado, e sobretudo, sobre o teu santo nome. Sejam abençoados pelo Senhor.